Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo, da aula de controle de sistemas dinâmicos, disciplina de A202, no qual nós vamos entender, estudar e projetar controladores P&D pelo método do lugar das raízes, tá bem? Bom, mas antes disso, eu gostaria de conversar com vocês e explicar o conceito de polos dominantes, né? No vídeo anterior, nós falamos de erro em regime permanente e agora nós vamos entender o conceito de polos dominantes. Tá bem? Legal. Então vamos imaginar como exemplo que eu tenho essas duas funções de transferência, tá? 1 sobre S mais 1 e S mais 20. Então, o polo dominante é o polo que é o polo mais lento, que vai dominar a dinâmica da resposta do sistema. Então, imagine que eu tenho, nesse caso, um polo. Claro, se eu tenho só um polo, o polo dominante é o único polo que eu tenho, menos 1. Nesse caso, eu tenho dois polos, o menos 1 e o menos 20. Tá? O menos 20, ele é um polo extremamente rápido. Tá? E o menos 1 é um polo lento. Por quê? Quando eu fizer a transformada inversa de Laplace, vai ficar aqui um termo K1 vezes Z elevado a menos T. Né? Mais, menos, né? Um K2 vezes Z elevado a menos 20 T. Então, quando passar um segundo, né, eu vou ter esse termo E elevado a menos 20. Né? Percebam que E elevado a menos 20 é quase zero, praticamente zero. Se não for zero já, né? Muito próximo de zero. Né? Poderia até considerar zero. E E elevado a menos 1, não. Né? E elevado a menos 1 não é próximo a zero. Então, esse polo localizado em menos 20 é um polo extremamente rápido. Ou seja, passar pouquinho tempo, ele já zera, já matou. A dinâmica dele já não existe mais. E o polo menos 1, que é o polo mais lento, a gente chama ele de polo dominante. Por quê? Por ele ser mais lento, é ele que determina a resposta dinâmica do meu sistema. Tá certo? Como exemplo, eu vou traçar a resposta ao degrau dessa função de transferência e dessa função de transferência. Notem que o numerador é diferente, mas só para nós atingirmos o mesmo valor final para os dois casos, para ficar mais fácil a comparação. Mas quem determina a dinâmica, a velocidade, são os polos. Portanto, menos 1 e menos 20. A gente vai ver que a diferença dos dois é muito pouca, ou seja, posso desprezar o polo localizado em menos 20. Tá joia? Bom, vamos então fazer aqui uma coisa rapidinha, né? Vou colocar aqui um cis1 recebe transfer function ou ZPK, zero polo ganho, zero, nenhum. Polo, menos 1, menos 20. E o ganho, 1. Função de transferência no formato de zeros, polos e ganhos. Beleza, né? Era isso mesmo? Isso. E os cis2, TF, 0.05, 10, 1. Isso? Não, perdão. S mais 1. Beleza. Agora vamos falar o seguinte. Step, cis1, resposta ao degrau da função de transferência 1. Demorando um pouquinho, né? Beleza. Vou dar um comando chamado hold on.
e vou fazer um step esses dois. Para os dois gráficos ficarem plotados no mesmo eixo. Aí, pronto. Olha só, pessoal. A diferença, né, no transitório do sistema dinâmico com um polo e com dois polos é praticamente nula. Quase não tem diferença. Ou seja, aquele polo localizado em menos 20, que é um polo extremamente rápido, ele pode ser até descartado da função de transferência, né? Eu consigo reduzir a ordem da função de transferência, descartando os polos que não são polos dominantes. São polos extremamente rápidos, polos que não agregam muito, porque eles zeram rapidamente. Tá? Então, o conceito de polo dominante é isso. Né? Olha aqui a resposta transitória. Né? O polo dominante é o polo mais próximo da origem, que é o polo mais lento. Então, menos 1 é dominante. Menos 20 não é dominante. Tá certo? Então, a gente poderia até reduzir a ordem da função de transferência e deixar somente um polo. O polo localizado em menos 1, que é denominado polo dominante. Tá certo, pessoal? Bom, legal. Então, nós vimos aqui que é o polo que determina o comportamento dinâmico de um sistema. Né? Então, com os dois polos eu tenho isso, com um polo eu tenho isso. Né? Resposta praticamente igual, porque o polo menos 20 está muito longe do polo dominante, então eu posso desprezar. Mas o objetivo final dessa aula é compensação do controladores P e D pelo método lugar geométrico das raízes. Tá certo? Então, esse é um sistema operando em malha fechada. Né? Ó, malha fechada, onde eu tenho a minha referência, set point, a minha referência, a saída do meu sistema, C, controlador, vou pôr aqui um P e D, G, a planta, e H, a realimentação. Na maioria das vezes, esse H é unitário, ou seja, igual a 1, não tem função de transferência. Bom, qual que é o objetivo? O objetivo é sintonizar um controlador P e D para que o meu sistema, minha planta G de S, responda de acordo com a minha especificação. E como que eu faço isso? Fazendo a sintonia pelo lugar geométrico das raízes. Ou seja, eu vou encontrar quais os polos dominantes que vão dar uma resposta para o meu sistema. Por exemplo, máximo pico de 10, tempo de acomodação, sei lá, 50 segundos. Então, qual o conjunto de polos que tem esse resultado? Tem esse comportamento, né, no transitório. Máximo pico de 10% e tempo de acomodação 50%. Qual é o conjunto de polos que vai determinar isso? E aí, então, eu vou calcular os parâmetros do P e D para que eu consiga alocar os polos e aí eu ter esse retorno aqui. Então, eu calculo os parâmetros do P e D para que eu consiga alocar os polos naquela posição adequada e aí, consequentemente, eu consiga os parâmetros de projeto especificados. Bom, então, olha só. O polo dominante, ele é dado por menos que si ômega n, mais ou menos j ômega n, 1 menos que si ao quadrado. Então, eu tenho que conhecer o que si, tenho que conhecer o ômega n para quê? Para encontrar os polos dominantes. E como que eu acho si, como que eu acho ômega n? Pela resposta desejada. Então, se eu desejo máximo pico 10%, máximo pico 10%, isso vai gerar um que si. O tempo de acomodação mais o que si, encontro ômega n.
Então, a partir da resposta, né, desejada, a partir da resposta desejada, eu calculo fator de amortecimento e frequência natural não amortecida e, consequentemente, eu calculo os polos dominantes. Né? Os polos dominantes que são determinados pelo fator de amortecimento e pela frequência natural não amortecida. Mas como eu faço isso? Bom, então esses são os polos dominantes. Né? Legal. Então eu vou ter que calcular os ganhos do P e D para que, certo? Para que eu consiga alocar os polos dominantes em malha fechada na posição que eu quiser, determinada pelo Xi ômega N, que são determinados pelo máximo pico, pelo tempo de acomodação. Bom, então o que a gente faz? Olha só. Tá? O primeiro passo é calcular os polos dominantes. Tá? Isso vai retornar para a gente. Polo dominante tem um módulo e o polo dominante que tem um ângulo. Tá certo? Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo é encontrar quem? A função de transferência da planta, mas agora na localização do polo que eu calculei aqui. Então, eu vou pegar o S da função de transferência e substituir por S1, que é esse S aqui. Tá certo? E aí isso vai dar módulo de G de S1, módulo de ângulo de G de S1, que é um ρ aqui, um φ. A partir daí eu posso calcular o Kp e o Kd, desde que eu já tenha o Ki. E quando que eu encontro o Ki? Né? Então o Ki, ele é determinado por quem? Se eu preciso de um P, se eu quero um PID, que é o exemplo do MATLAB que a gente vai fazer, eu preciso de máximo pico, preciso de tempo de acomodação e eu preciso de erro em regime permanente para rampa. Para rampa. Né? Então, eu preciso de erro em regime permanente para rampa. Então, eu preciso de 3 parâmetros. Se eu quero um PI, basta máximo pico e tempo de acomodação. Se eu quero um PID, eu vou calcular o erro em regime permanente para uma entrada rampa. Se eu quero um PID, eu vou calcular, se eu quiser um PI, perdão, KD é 0. Aí eu vou tirar KI por essa equação e KP por essa equação. Tá? Então nós vamos resolver 2 exemplos aí, né? Tanto de um PI como de um PID. Tá? Exemplos lá da nossa série de exercícios. Tudo bem? Bom, então aqui eu tenho beta, eu tenho φ, módulo de G de S1, eu tenho beta, módulo de S1. Então, todos esses parâmetros são tirados daqui da equação 1 e da equação 2. Tudo bem? Se eu quiser um PID, eu preciso determinar um erro regime permanente para entrar da rampa. Se eu quiser um PI, basta determinar máximo pico e tempo de acomodação. Bom, tem esse enunciado aqui, mas vamos deixar para depois. Uma outra oportunidade. Nós vamos agora aqui para a nossa série de exercícios, né? Lá no final. E vamos calcular aqui, ó. Tá? 1 sobre 10S mais 1. Eu quero um PID. Ou seja, máximo pico, tempo de acomodação e erro em regime permanente para entrar da rampa. Então, beleza. Aí nós vamos ter que ir lá no conceito de erro em regime permanente, tá? Então, vamos voltar aqui na apresentação. Né? É o vídeo da aula anterior. Erro em regime permanente para entrar da rampa. KV. KV, né? O erro é 1 sobre KV, erro de velocidade. KV
é limite de S tendendo a zero de S que multiplica G de S. Tá? Então vamos lá. Quem que é KV? Então eu vou pegar aqui a minha função de transferência, 1 sobre 10S mais 1, e vou calcular. Passar o limite aqui de S, limite de S para S tendendo a zero. Tá certo? E aí, então, eu encontro KV. Tudo bem? Então, como que a gente faz? Erro de posição, erro de velocidade. Tá? Então, quando eu pegar, na verdade, o G de S, ele vai ser, né? Quem? Essa função de transferência multiplicado por quem? Por KPS mais KI mais KD S ao quadrado dividido por S, que é a função de transferência do meu controlador PID. Então, quando eu multiplicar... Opa, deixa eu achar aqui. Quando eu multiplicar essa função de transferência pela função 1 sobre 10S mais 1, certo? Eu vou chegar aqui, que aqui eu vou ter KI, né, sobre 10S ao quadrado mais S, aplico o limite, né, e aí eu tenho que o meu KV é igual a 1. Meu ganho de velocidade é igual a 1. Tá certo? Então, se eu quero erro igual a 3, eu vou ter 3 é igual a 1 sobre KV. Né? Então, eu vou determinar que o quê? Que o meu KI, que está aqui também multiplicando, né? Ele vem aqui, ó. KI é igual a 1/3. Tá? Pode até parecer um pouco confuso nesse primeiro momento, mas nós vamos postar um terceiro vídeo no qual nós vamos resolver essa sintonia literalmente, né? Com cálculos na mão ali. Tudo bem? Então vamos lá. Então, erro para uma entrada em regime permanente rampa igual a 3 vai determinar um KI igual a 0,33. Tá bem? 0,33. Legal. Então agora eu tenho que calcular, a partir do máximo pico do tempo de acomodação, o KP e o KD. Tá? Então, para isso, eu vou criar um script aqui no MATLAB. Né? Vamos lá. Máximo pico 0,1, 10%. Tempo de acomodação 40 segundos. O KI, olha só, KI igual a 0,33. Calculei pelo erro em regime permanente para uma entrada rampa. Ganho de velocidade, KV. O erro é 1 sobre KV. O erro igual a 3, KV igual a 0,33. KV igual a KI, né? Pela função que nós vimos, portanto, KI igual a 0,33. E aí nós vamos calcular o KSI, né? A partir do máximo pico, nós vamos calcular o KSI, que é o fator de amortecimento. Então vamos lá. Vamos criar um MP1 é igual ao logaritmo neperiano de 0,1 dividido por menos π, tudo isso ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. Da onde que vem isso? Dessa equação. Máximo pico é igual a e elevado a menos que si π, raiz de 1 menos que si ao quadrado. Então, vamos lá. Depois, eu achar o MP1, e aí eu faço que o KSI
que psi é igual a MP1 dividido por 1 mais MP1, tudo isso, raiz quadrada. Abro um parênteses aqui, fecho o parênteses aqui, SQRT. Né? Achou que sim. Vamos lá, então. Vamos ir até aulas online. 12, a 202. Script, lugar, raízes. Não pode ter caractere especial. Não pode ter caractere especial, né? Então, save as, LGR A202. Vamos ver o que se 0,5912. Então, o fator de amortecimento que gera um máximo pico de 10% é 0,5912. Opa, muito bem. Bom, e aí o ômega n é igual a 4 dividido pelo psi vezes tempo de acomodação. E aí o polo 1, os polos desejados é menos psi vezes ômega n mais I que multiplica ômega n vezes SQRT de 1 menos psi ao quadrado. Né? Vamos ver os polos dominantes? Ômega n maiúsculo, né? Se eu não me engano. Ômega n maiúsculo, ômega n maiúsculo, ômega n maiúsculo. Vamos achar os polos dominantes. Olha só. Polo dominante que vai gerar um tempo de acomodação de 40 e máximo pico de 10% é menos 0,1 mais J 0,1364. Bom, então, agora a gente faz o seguinte, passa pela forma polar. Então, módulo de S1 é igual ao módulo de S1. O beta, que é o ângulo de S1, é igual a ângulo de S1 vezes 180 dividido por π. Porque o comando angle, ele dá em radianos, né, para transformar para graus. Vamos ver o módulo e o ângulo? Olha aí. Módulo e o ângulo, e o beta. Legal. Agora eu vou pegar minha função de transferência. Né? O denominador de S1 é igual a quem? 1 sobre 10S mais 1. Então, o denominador é... Não. Então, vou pegar a minha G de S1 é igual a 1 dividido por 10 que multiplica S1, troco S por S1, mais 1. Então, primeiro eu faço essa multiplicação, depois somo 1 e divido por 1, mais 1. Tá certo? Então, eu vou substituir o S por S1. Então, no lugar 10S mais 1, eu coloco S1. Tá certo? G de S1. Vai dar um número complexo. Então, o módulo de G de S1 é igual a absoluto de G de S1. E o φ, que é o ângulo angle, abre parênteses, angle de GS1 vezes 180 dividido por π. Beleza. Tá? Por φ. Beleza. Bom, então agora vamos voltar nas equações do controlador P e D. KI a gente já tem, né? Então vamos lá no KP. Ó, KP é igual a menos
Sin de seno degrees de beta mais φ dividido por módulo de G de S1 vezes sin de beta. Menos 2 vezes KI maiúsculo, KI maiúsculo, vezes cosseno vezes cosseno de beta dividido por módulo S1. Beleza? Vamos ver então? E o KD é igual seno de φ dividido por módulo de S1 vezes módulo G de S1 vezes sin de beta mais KI dividido por mod de S1 ao quadrado. Nossa Senhora! Né? Vamos ver isso aí, como é que ficou, se não tem erro, né? Vamos rodar. Deu um errinho aqui. Legal. KP, KD e KI. KP 1,32. 1,32. KD 1,63 e KI. Vamos colocar o KI aqui, só para aparecer os três de uma vez, ó. Pronto, aí está o meu controlador PID. KP, KD e KI. Bom, e agora? Como que eu consigo determinar se está correto ou não? Então, eu tenho os ganhos, vou multiplicar pela função de transferência e vou dar uma resposta ao degrau em malha fechada, realimentação negativa unitária. Né? Então, para isso, eu crio o quê? O meu C de S, que o meu controlador é KP, transfer function, KdS ao quadrado, KdS ao quadrado, KP, KI, 0. A função de transferência do meu controlador. Vamos ver? 1.637 S ao quadrado, mais 1.32 S, mais 0,33. Tudo isso sobre S. Legal. E agora eu vou fazer minha função de transferência. Transfer function 10S mais 1. E aí eu vou criar um C de S, G de S é igual séries C de S, cis. Fazer o comando séries, que é o quê? Multiplicar a função do controlador pela função de transferência. E depois o H de S final, feedback, C, S, G, S, 1. Feedback é o quê? Malha fechada, fechar a malha. E aí, por fim, eu dou um step H de S. Deixa eu só pôr o ponto e vírgula. Então, vamos lá. Rodou o script. Opa! Fantástico. Máximo pico. 10%. Tempo de acomodação 40. E o erro em regime permanente para rampa igual a 3.
A gente não vai traçar aqui, né? Precisaria do Simulink, mas enfim, é um controlador PID que tem o quê? 3 parâmetros de projeto: KP, TI, TD. Para o cálculo de KP, KI e KD, eu uso máximo pico, tempo de acomodação e erro em regime permanente para uma entrada rampa. Bom, então vocês devem estar com dúvida, acredito, uma dúvida um pouco maior, com relação ao cálculo de KI, né? E aí, então, o que eu vou afirmar para vocês é o seguinte, lembrando aqui, né? Primeiro eu calculo o KV, tá? Limite de S, de S, de G de S, mas quem que é G de S? G de S, nesse caso, é a função do PID multiplicado pela função de transferência do sistema. Não é só a função do sistema, tem que ter o PID. E aí é KdS ao quadrado mais KPS mais KI sobre S. Tá? Então, para nós, ficou aqui em cima 1 vezes KI sobre S, a função do controlador, né? KI sobre S, já em regime permanente, né? O KD some, o KP some, tá certo? Né? A hora que, na verdade, mais KdS, né? O correto é mais KdS ao quadrado mais KPS. Quando eu aplico o limite de tudo isso, ó, esse S da fórmula corta com esse, e aonde tem S vai zerar. 0, 0, 0. Fica KI. KI igual a KV, que é igual a 1 sobre o erro, que é igual a 0,33. Vou pedir, então, para o Egídio gravar essa resolução que a gente fez no MATLAB na mão. Ele tem lá as ferramentas, né? Câmera e etc. para gravar a resolução escrita. Tá bem? E aí, então, vocês ficam com 3 vídeos aí. Vídeo de erro em regime permanente, vídeo de sintonia e a sintonia com simulação e a resolução literal, algébrica do controlador PID. Tá bem, pessoal? Bom, eu, né, espero que tenha ficado claro aí esse sintonia pelo lugar das raízes. Vou colocar o código do MATLAB num bloco de notas e vou disponibilizar no Teams, tá? Vídeo no YouTube e documentos no Teams. Tá joia? Bom, então muito obrigado. Aguardem agora o vídeo do professor Egídio. Um abraço e até mais.